Então, após essa música, vamos fazer agora uma leitura. Após a leitura, a gente vai fazer a nossa prece e iniciar o nosso estudo teórico, né? A gente fez um estudo já musical, agora é o estudo teórico. Trouxe aqui uma mensagem que ela é do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, e fala assim: pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem falou essa frase foi Jesus, né? Está anotado em Mateus capítulo 5, versículo 9. Ele diz assim: por muitas sejam as dores que te afligem a alma, serena-te na oração e pacifica os fardos da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo inflamado de novas flores. Censura é crime fiel, clima de fé. Azedume é princípio da maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti, começando em nós, né? Esse texto de Emmanuel. Vamos agora fazer a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos são ofendidos. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vem, Jesus. Muito bom, né? Quanto mais oração, melhor, né? Gente, o nosso tema de hoje é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Está no capítulo 9, né, do Evangelho. E para a gente falar desse capítulo agora, né, essa frase aí é de Jesus, né? Jesus, há mais de 2000 anos, falou isso para a gente, né? Ele chegou e olhou no olho de cada um de nós e falou assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Isso ele falou olhando assim, no olho, né? O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. E ele falou assim: você quer ser feliz? Você quer encontrar felicidade? Seja pacífico, seja branco. Não é a violência que vai levar à pacificação. Não é ser violento ou ser rude que vai levar a gente a ter essa terra prometida, ou ter algo melhor para a gente, né? Ou ter o reino dos céus, mas sim a pacificação, ser brando, né? Significa ser brando, ser dócil, né? Ser uma pessoa afável, ser pacífico, ser aquela pessoa que não promove a violência. E para a gente entender um pouco mais, qual era o contexto social daquela época que viveu Jesus? Jesus viveu na Palestina, né? A Palestina ali era dominada pelos romanos. Os romanos tinham orgulho, um egoísmo muito
forte, né? Eles eram muito orgulhosos. E eles mandavam, eles tinham acesso às armas, eles tinham ali o poder, né? E eles tinham, além desse poder e armas, um grande egoísmo, um grande orgulho. Então eles oprimiam as pessoas, eles cobravam impostos altíssimos. Imagina você, por exemplo, você vai comprar um quilo de açúcar, é R$10. R$10 é pouco, né? Talvez sejam uns R$15, R$20. Mas aí naquela época, 5 quilos, né? Naquela época, você pagaria, além dos R$15, mais 15 de imposto para os romanos. Então aquilo era meio que inaceitável, o imposto era muito alto. E quando você tem um imposto muito alto, uma economia muito inflacionada, a tendência das pessoas é o quê? Se revoltar. Então as pessoas se revoltavam com aquilo. E isso tinha várias revoltas populares, onde as pessoas entravam em confronto. Mas era violência com violência. Quanto mais as pessoas se revoltavam, mais os romanos iam lá e desciam por as pessoas. Violência com violência. E é o que ele fala na lição, né? Violência com violência era o quê? A loucura. Então eram tempos loucos, eram tempos de, além das revoltas populares, uma opressão muito grande da religião das pessoas. Os romanos não deixavam que as pessoas professassem a religião ali. Por quê? Eles entendiam que aquelas pessoas que iam professar uma determinada religião, surgiam alguns líderes sociais, líderes religiosos, que poderiam ser perigosos para aquela sociedade. Por quê? Se tem uma pessoa se destacando ali, falando um pouquinho a mais, aquela pessoa pode se tornar perigosa e pode fazer com que as outras se rebelem contra o governo romano. Então eles iam lá e acabavam com aquela sociedade, com aquelas religiões. E eles faziam muitas torturas, né? O povo era torturado, né? Era crucificado. A crucificação não foi só de Jesus, mas várias e várias pessoas morreram pela crucificação. Há um documentário no canal que ele mostra que em determinada época, lá em Jerusalém e outras cidades, havia mais de 2.000 cruzes em volta de uma rua lá, com pessoas crucificadas, 2.000 pessoas crucificadas naquela época. Ou seja, por que o romano crucificava? Porque para ele era expor a pessoa lá na rua, humilhar aquela pessoa e fazer com que as outras, vendo aquela violência lá, não fizessem uma rebelião, não se revoltassem. Então era a violência gratuita que os romanos faziam. Então eram tempos muito difíceis, tempos sem lei trabalhista, tempos sem você ter muito poder, ou seja, sua casa já não era sua casa. Se o romano chegasse ali e falasse, sai da sua casa, que essa casa não pertence ao reino romano, você tinha que sair, você não tinha propriedade privada, né? Hoje você tem uma casa, você está assegurado pela lei. Naquela época não, tudo era muito estável, se vivia numa sociedade altamente estável. Então o povo judeu ansiava por alguém que viesse ali, um salvador, que trouxesse uma certa forma de fazer com que os romanos pagassem pela crueldade que eles fizeram. Então eles esperavam um líder revoltoso, um líder que viesse com altos poderes e com um raio de luz destruísse os romanos. Eis que vem Jesus. Jesus faz isso, gente. Ele usa a força para convencer as pessoas. O que vocês acham? Jesus usava a força para convencer as pessoas? Não, né? O que Jesus usava para convencer? O quê? O amor, né, querido? Ele está falando amor. Jesus usou do amor. Então, era aquele líder que veio para mostrar o amor, contrário à violência. Quando as pessoas esperavam que viesse um líder violento e fizesse aquilo, Jesus veio e fala, não é a violência que vai fazer com que o povo cresça. Não é a violência que vai acabar com a violência, mas sim é o amor. E Jesus veio nos falar de um amor, de ser brando, de ser pacífico. Quando ele sobe naquele monte lá, e aquele monte, ele começa a falar para as pessoas, bem-aventurados sois vós. Ele falava para todos nós.
Então, queremos ser felizes, temos que ser brandos e pacíficos. Não se revolte contra o que o romano faz, mas ame aquele romano. Para algumas pessoas aquilo é inaceitável. Como se aquela pessoa me dá uma bofetada que eu vou dar outra face? Mas é o que Jesus falava, é o amor que vai vencer, não é a violência. E aquela lição de Jesus era muito, muito forte sobre ser branco, sobre ser pacífico. Porque aquela lição chegava no coração. Onde é que estava a violência? A violência estava internamente, em cada um. Apesar do contexto social, a violência também brotava no coração de cada um. Então Jesus ele vem falar não do exterior, mas ele vem falar do interior, porque é o interior que vai mudar o exterior. Então Jesus vem ao encontro do íntimo, seja da alma, né, de cada um de nós, e vem falar desse interior, porque essa força interior de promover a paz, de ser brando, é que vai fazer um mundo melhor. Então ele vem falar o coração de cada um de nós. Fala, olha, por mais que o contexto social esteja difícil, por mais que os romanos estejam arrasando, por mais que as coisas não estejam fáceis, mantenham a fé, porque é a fé, é o interno, é o nosso coração que vai fazer a gente avançar. Mesmo, tinha uma frase bem interessante, ele falava assim: muitas vezes com um sorriso nos lábios e um veneno no coração. Ou seja, olha só que coisa interessante, né? Muitas vezes a pessoa ela era violenta mesmo sorrindo ali, mas internamente ela estava com veneno. Por isso que Jesus veio falar o coração. Ele fala, olha, não é o exterior, é o interior. A gente muda o nosso exterior quando a gente começa a mudar o nosso interior. Ou seja, se preocupar com os nossos pensamentos, com o nosso coração. Onde é que está o nosso pensamento agora, né? Onde é que está o nosso coração agora? Onde é que está o nosso coração e pensamento quando me fazem mal? Agora é muito fácil de ser bom. A gente está num ambiente protegido, a gente está num ambiente bom, a gente está rezando. Então agora é fácil. Mas e quando a gente passar aquela porta ali e alguém pisar no nosso pé, ou alguém falar que não gosta da gente, ou alguém derrubar nossa caneca, alguém nos dar um empurrão, ou alguém olhar atravessado, ou alguém falar uma frase, às vezes política que eu não gosto, porque eu sou particular, é do B, ou do C, ou do D. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Então, é aí que está a nossa capacidade de nos melhorar como pessoas. Jesus propõe esse fortalecimento do coração para que a gente possa enfrentar as situações do dia a dia, para que a gente possa enfrentar esse exterior, né? Você já ouviu a pessoa falar assim, olha, eu sou uma pessoa muito boa, mas não mexe comigo não, senão vira uma fera. Será que a pessoa é tão boa assim, né? Não mexe comigo, senão vou virar uma fera e você vai ver. Mas no dia a dia eu sou calminho, é só não mexer comigo. Ou seja, a pessoa não é calminha assim, ela está se controlando, ela acaba se controlando, mas quando pisa no calo, aí ela vai lá e faz aquele mal, né? Então, ou seja, a gente tem que trabalhar para não ser calmo só em um local, ou ser calmo só no trabalho, ou ser calmo só no centro, mas ser calmo em todos os ambientes. A nossa verdadeira luta é por nós mesmos, ou seja, da gente tentar se melhorar como indivíduo em qualquer lugar. Ou seja, não é só na casa espírita, não é só aqui na nossa reunião, não é só, por exemplo, no ambiente, mas é sempre tentar ser bom em casa, tentar ser bom na rua, tentar ser bom quando nos dá uma fechada no trânsito, tentar ser bom quando a gente está na nossa cadeira de roda andando e alguém passa à nossa frente, a gente também assim, poxa, você não esperou passar. Essas horas é que a gente tem que tentar ser bom, né? Que a gente tem que tentar sair da nossa violência interna, porque a violência, ela nos escraviza. A violência tanto escraviza outras pessoas, como escraviza a nós mesmos. Se eu sou violento, eu estou preso. Estou preso no meu egoísmo e no meu orgulho. A partir do momento que eu vou me libertando da minha violência interna, eu vou, como diz a Amélia Rodrigues, ter uma carta de euforia. O que é a carta de alforria? Seria a liberdade.
Então, ou seja, ser brando e pacífico é a gente se libertar, é a gente sair do homem velho no conceito dos pensamentos velhos, das ideias antiquadas, daquela ideia de olho por olho, dente por dente, mas sair dessas ideias e pensar que a vida é uma troca, de que a vida é confraternizar, de que a vida a gente está junto, a gente ri, ou seja, precisamos rir juntos, precisamos brincar juntos. Isso é importante na vida, né? Não ser só sério, sisudo, mas pensar que, poxa, às vezes uma piada é muito legal para a gente ter uma piada ali, conversar com as pessoas, brincar, né? Falar uma coisa útil, fazer um elogio. Tudo isso faz parte da vida e é importante no nosso dia a dia a gente manter isso. Porque se a gente for pensar bem, a violência, ela resolve tudo muito rápido, né? A violência resolve rápido as coisas. Esse país aqui não está querendo me entregar aquele petróleo que eu quero, eu vou lá e vou meter uma roupa, eles vão me entregar e pronto. Resolvi com a violência. Só que a violência, apesar de ela resolver rápido, ela resolve mal, e por pouco tempo. É algo muito temporário. Então, pensemos nisso. A violência, às vezes, resolve rápido, mas ela resolve mal. E ela resolve por pouco tempo. Ela não é duradoura. Porque quando você oprime alguém, quando você é violento com alguém, você está criando uma pessoa ali que vai ficar com raiva de você. E naquela primeira oportunidade ela pode se vingar de você. Então, a violência nunca é o caminho melhor. Ela vai ser o caminho pior das coisas. Mas, infelizmente, pelo nosso estado mental ali, pelo nosso estado racional, pelo nosso ou irracional, a gente resolve muitas coisas no ser violento. Seja em casa, muitas vezes a gente resolve com a violência ali, contra o filho, contra a esposa, contra o marido. Muitas vezes a gente resolve as coisas no dia a dia na violência, seja porque a gente acha que aquilo é o caminho. A gente resolve as coisas nas palavras violentas. Mas eu não sou violento, eu não bato em ninguém. Mas eu xingo, eu falo mal, eu brigo, eu falo coisas que não devo. Isso é ser violento também. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque muitas vezes uma coisa que você fala com alguém vai deixar aquela pessoa mal. Né? Já que a pessoa fala assim, eu falo tudo na cara mesmo. Eu não tenho esse negócio de guardar, não, eu falo tudo na cara, porque eu sou muito sincero. Será que ser sincero demais é uma virtude? Muitas vezes não é. Muitas vezes você falar que a pessoa está feia, você não está muito feia. Você vai deixar aquela pessoa mal, porque às vezes ela está muito, fez o máximo dela e você foi lá e falou a alguém. Então temos que ter cuidado até nas nossas palavras, a forma que a gente vai falar. A fulana falou uma coisa que eu não concordo. Aí você chega na cara da pessoa, você está errado, rapaz, você certo estou eu. Né? Eu lembro que uma vez eu fui num curso e a palestrante falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou, se uma pessoa fala uma coisa que você não concorda de jeito nenhum, você fala, pô, então você está totalmente errado. Primeira coisa, valorize o que ela falou, respeite a opinião dela. Aí depois você coloca o seu ponto de vista. Então fala, olha, eu respeito o que você falou, só que isso é diferente. Olha como uma coisa muda. Você falar assim, em vez de você falar, você está errado. Né? Olha, respeito o que você falou, é sua opinião. Eu só penso diferente, eu penso de outra forma. Aí você mantém o diálogo. Agora, quando a gente bate de frente, violência com violência, é o que a lição nos fala. Vem a luta, porque a gente sai de si e a gente vê isso o tempo todo, seja no lado social, no lado político, né? No lado do dia a dia, a gente vê essas situações. Então, se a violência resolve rápido, mas resolve mal, né? E resolve de uma forma que não é ideal, nós temos que resolver as coisas com calma. Por que a gente demora 9 meses para nascer, né? É um período que a gente tem para a gente estar planejando a vida. Ou seja, a vida está sendo planejada pelos nossos pais. Você está ali no ventre, ali, entre o lado espiritual e o lado material, você está chegando ali, então as ideias vão sendo formadas ali, né? Ou seja, as coisas que você precisa de cognitivo estão sendo formadas, as coisas que a gente vai precisar do nosso físico estão sendo formadas. Há uma lei de Deus exercendo isso. Então, a gente demora 9 meses ali para essa formação, depois mais 7 anos para ver o descolamento da região espiritual e a gente ter a nossa consciência. Ou seja, tudo tem seu tempo.
como diz a Eclesiastes, há tempo para tudo, né? Tempo de viver, tempo de rezar, tempo de fazer, tempo de ser, tudo tem seu tempo. Então nós precisamos fazer as coisas com calma. Ser brando e pacífico é ser calmo. É a gente entender que as coisas vão acontecer para a gente. Ou seja, basta a gente ter fé, basta a gente fazer a nossa parte. Eu lembro eu participei de uma palestra em Brasília, que o tema era paz. E lá estava o filho do Gandhi, mas uma rádio Gandhi estava participando dessa palestra. E para mim foi muito interessante, né, saber que era o neto do Gandhi estava lá. E aí, ele fez uma palestra belíssima, né, que era uma palestra em inglês, mas teve a tradução. E ele falava muitas coisas do avô dele, como ele amava o avô, né? Ele era um neto assim que adorava o avô. Para quem não relembra, que é o Gandhi, Mahatma Gandhi, ele foi um grande líder da Índia, país bem longe da gente aqui, mas foi um líder que propagava a paz. Ele nunca propagou a violência, ele propagava a paz. Então ele foi muito conhecido por ser uma pessoa que propagava a paz. E o Mahatma Gandhi, ele tinha vários ensinamentos para a humanidade inteira. E o filho dele falou na palestra assim, meu avô, certa vez, chegou uma pessoa lá, uma mãe para ele, né? E falou, Gandhi, você pode dar um jeito para meu filho? Ele, pois é, o que foi? Meu filho come muito açúcar. E aí o Gandhi parou, olhou para a criança, olhou para a mãe e falou, você pode voltar daqui a 2 semanas? Aí a mãe, tá bom. Aí passaram-se 2 semanas, aquela mãe volta para a criança. Gandhi, e aí agora? Fala, o que você vai dizer ao meu filho? Ele come muito açúcar. Aí o Gandhi falou para ele, meu filho não come muito açúcar, não. Ela, mas você esperou 2 semanas para me falar para não comer muito açúcar? Aí o Gandhi, é porque eu também comer muito açúcar. Então eu preciso de 2 semanas para parar de comer açúcar para poder falar para ele. Então, isso é um ensinamento, né? Em vez de você só falar para o outro fazer, você fazer. Por que eu vou falar para o outro ter paz se eu não tenho paz? Então, buscar a minha paz interna, tentar buscar a nossa paz para a gente poder falar de paz. Buscar o nosso ser melhor para falar muito melhor. É claro que a gente não vai conseguir chegar ao pleno disso, mas temos que tentar. Tentar a cada dia ser uma pessoa melhor na paz. Tentar a cada dia não ser aquela pessoa que radia o veneno, não ser aquela pessoa que entra num grupo de fofoca e mede aquela pessoa também, mas ser aquela pessoa que não fala essa pessoa, a pessoa não está nem presente e todo mundo fala dela. Não é melhor estar para se defender, né? Então ser a pessoa que às vezes vai contra o que a maioria está ali fazendo. Então, se tem todo mundo criticando algo, a gente peraí, será que tem que criticar também? Será que vai ser bom isso? Então, para a gente finalizar, buscar a paz. Já estou acabando, porque a gente saiu 11 horas, eu estou aqui enrolando, né? Eu vou encerrar agora. Já estou encerrando, para deixar já vou encerrar. E para a gente encerrar, né, relembrando essa lição tão bela, eu trouxe aqui uma mensagem que eu achei muito bonita, que chama Cantiga da Esperança. E ela diz assim, alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma quente, na sombra que afeiçoa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de espera, espera, ninguém consegue a palma da vitória, se apoia na luta, o verme tem o solo para aquecê-lo, a fonte amiga se desentranha, do coração de pedra da montanha, enquanto o serve passa e se incorpora, aos encargos do rio que a devora, espera descansar. Quando chega escondida a paz da grande vida que é no seio do mar, seja o que for, que venha sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te eleva entre o rugir do vento e o clarejar da treva. Abençoa o caminho, os açoites da angústia, o povo redemoinho. Onde não possas, coração, entretecer a alegria de louvar, cala-te a oração e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando espuma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular,
Quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi algo nobre e linda, aventura de esperar. Enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança bendirás a amargura, a dor e a prova. Agradecendo a terra, a bênção de estendê-las. Subirás para o ninho da luz, nas essências da paz, que te guarda, tecido e radiações de estrelas. Então compreenderás que além, muito mais além, do coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Maria Dolores, pelo Espírito Francisco Cândido Xavier. Gente, muito obrigado, que a paz esteja no nosso coração, né? E que a gente seja promotor da paz, ser grande e pacífico. Vamos fazer nossa oração agora? Nosso passe, nossa transmissão de energias, né? Vamos lá então. Senhor Jesus, mestre amado, mestre amigo, agradecemos pelas lições que Jesus nos passou há mais de 2000 anos sobre paz, sobre amor, sobre fraternidade, que a gente possa, depois desses 2000 anos, com a presença do peregrino Jesus, tentar, o máximo possível, seguir suas lições, seja em casa, na rua, no trabalho, no dia a dia, com as pessoas, buscar ser mais manso, ser mais pacífico, ser mais alegre, ser mais esperançoso, buscar ter mais otimismo com a vida, buscar fazer o bem. Pedimos, Senhor, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão ainda iludidos com a violência, perdidos com a violência, acreditando que ela é o único caminho. Pedimos a tua luz em todos esses líderes mundiais, governos mundiais, para que tenham fé, paciência, amor nas decisões, para que não tomem decisões erradas, que vão levar à morte das pessoas, levar ao futuro, levar à guerra. Nós pedimos que o coração desses homens seja tocado com a paz, com a esperança, com a brandura que Jesus ensinou. E assim, agradecidos que estamos e que rezamos a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.